Bem, fala, galera! Estamos aqui no terceiro episódio do Bate-Papo Marcial. O meu convidado de hoje é o professor Edivaldo Barbosa, meu grande amigo, professor de Taekwondo e biólogo. Bem-vindo, Ed. Obrigado, amigo. Obrigado, Momoshi. Vulgo Momoshi. Vou te chamar de Momoshi pro resto da vida. Eu quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que eu gosto muito, que fez parte da minha história, faz parte da minha história, que é o Taekwondo. E eu espero que vocês gostem do que a gente vai conversar de forma bastante informal, mas batendo um papo bacana. E olá, boa noite, obrigado. Então, quando que você começou a praticar arte marcial e por que você começou a praticar? Tá, antes de responder a primeira pergunta, olha só. Já Ele, está fa de ele, uniforme, já, né? ele falou para eu não usar o Dobô. Eu falei, impossível. Eu só coloquei esse Dobô nos últimos anos por sua causa, todas as vezes. Só tá sem faixa. Só tá sem a faixa, né? Tá Por comigo. quê? Cadê a faixa? Ganhei de presente. Tá a caminho, tá a caminho. Tá, tá dando para ver aí? Tá dando para ver. Ganhei de Um presente. momentinho. Tantos anos, né, tentando pegar essa faixa preta. Foi dada. Mas então, vamos lá. Cara, assim, o porquê do Taekwondo, esses porquês, eles mudaram muito ao longo da história. Lá no comecinho, eu fui levado para arte marcial por conta dos animes, né? Então, toda essa cultura pop japônica, né, nipônica dos anos 90, começando ali por Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, eu tive grande influência, Power Rangers, que eu gostava muito, É, todo mundo. Jaspion, né? Lembra do Jaspion, do Changeman, do Flashman, e todos esses japoneses, esses seriados. E eu sempre brincava que eu era o robô gigante e usava as formigas como os bichinhos, né, os personagens com um pedaço de pau, assim. Cara, e foi essa cultura, Fica, né? assim, dos anos 90 que me levou para arte marcial. Eu comecei com o Taekwondo, especificamente por conta do meu irmão, né? Ele foi primeiro. Ah, é? Ah, eu não sabia Foi. disso. Meu irmão foi que me introduziu. E aí ele saiu, ficou muito pouco tempo, ficou alguns meses. E eu também fiquei pouco tempo no começo, né? Eu machuquei, tive uma lesão no pé e fiquei um tempo sem treinar. Depois eu retornei com o mestre que me treinou a vida inteira, o mestre Luiz Fernando. Mas exatamente no começo o que me levou para o Taekwondo foi essa cultura japonesa, do anime, do mangá, que eu acho Uhum, que a gente tem muito disso em comum. sim. E assim, quando você começou a treinar, quantos anos você tinha? É uma boa pergunta, tem tanto tempo já e eu Você tenho nem tantos lembra, anos. né? Mas Mas eu acho assim, que né, foi você ali pelos competiu 15 anos. uns 15 anos, né? É, você já Né? começou adolescente, né? Achei que você tinha começado criança. E você competiu basicamente toda a sua carreira no Taekwondo, né? Até antes da faixa preta, né? Eu sempre participei de competições de forma, então no Taekwondo a gente tem dois tipos de competição. Né? O que a gente chama de forma ou punce, onde a gente demonstra a técnica, e as competições de luta, efetivamente. Eu participei muito pouco de competição de luta, que é o Kerugi. A minha participação sempre foi muito mais forte na forma. Eu gostava muito do punce, eu gostava muito de demonstrar a forma. Era algo que me chamava muita atenção. Então, desses campeonatos eu participei um monte, assim, ó, porrada. Porrada mesmo, eu participei de um. Eu já era faixa preta, péssima experiência, não Ah, começa é? a Foi lutar quando o seu depois de primeiro faixa campeonato preta. de luta foi na faixa preta. Exatamente, eu peguei a faixa preta, aí eu Ó, pensei, eu preciso saber como que é lutar. Né? Só que assim, eu comecei a lutar como faixa preta. é, já é Foi outro legal. nível, né? Eu peguei um campeão pan-americano, se não me engano, foi muito Ó, divertido. um estranho. Mas você saiu bem? Sim, claro, acertei alguns, levei vários, Acertou alguns, levou vários. vários. Uma experiência massa. Mas assim, era uma época diferente, né, de competição, né, do que hoje em dia é a competição de taekwondo. Como é que você vê hoje em dia as competições de taekwondo, né? Porque eu lembro de assistir na sua época, né, na época que você competia, era de um jeito, né? Eu também competi um pouco no taekwondo, né? Participei de 2 campeonatos. E
E assim, logo mais eu parei de treinar e assim, era de um jeito, era mais ou menos como era na sua época, e hoje em dia é um modelo totalmente diferente. Como você vê essa diferença? Você acha que é interessante? O que você acha dessas mudanças? Então, a minha opinião sobre esportivizar o taekwondo, ela também mudou muito ao longo dos anos, né? Eu treino muito tempo, então eu cresci muito, eu evolui muito, a minha mentalidade mudou muito e naturalmente a minha visão sobre a arte marcial evoluiu ou mudou também. Eu não sei se para melhor ou para pior, mas evoluiu. Lá no começo, quando eu tinha meus 16, 17 anos, quando eu estava treinando para pegar a faixa preta, eu não gostava da parte competitiva. Eu não gostava que o taekwondo fosse esportivo demais. A gente já teve essa conversa algumas vezes, porque Uhum. a esportivização, ela primeiro leva a uma simplificação das técnicas. Muita gente acha que taekwondo é só perna, é só chute. Não é verdade. A gente, na verdade, tem até mais técnicas de mão do que técnicas de pé. Só que a esportivização, que pega efetivamente, são as técnicas de chute, que veio lá do Taekwondo, né, que é uma arte marcial antiga, milenar, que faz parte do Taekwondo. Então ficou na competição efetivamente os chutes. O Taekwondo é conhecido por ser, né, a arte de chutar, praticamente. Então essa simplificação eu não via com bons olhos lá no começo, quando eu comecei a treinar para faixa preta. Eu achava que matava muito da arte marcial, perdia muito da beleza, né? Toda aquela história da filosofia, do para que a arte marcial. Além do que, o fato de você transformar a arte marcial em simples esporte, você mata vários elementos da filosofia. Né? A Sim, com ideia de arte certeza. marcial é de competir, cara, para você se melhorar. E não é para você ser melhor que o outro cara. Né? E o esporte é você vencer o outro cara. Então, isso na minha cabeça não era bem visto, eu não via isso com bons olhos lá pelos meus 17, 18 anos. Hoje, eu acho que a competição ela é importante. Eu sempre acho que diversidade é sempre legal. A competição ela não matou o taekwondo tradicional, ele continua existindo. Eu acho que a competição ela é importante. Eu acho que a gente que gosta da arte marcial mais tradicional, onde eu me encaixo, aprende com o lado competitivo. O timing de luta, o feeling, essas coisas a gente aprende, né? É só você não se limitar a ele. Então, hoje eu acho que a competição ela é importante, ela é legal. Ela não é o taekwondo, isso é importante de se deixar claro. Ah, A com competição certeza. não é a arte marcial taekwondo. Se você for procurar o taekwondo tradicional, esperando ver o que você vê nas Olimpíadas, esperando É, ver o que está outra lá no coisa, né? Pan-Americano, outra coisa, cara. Ali é quem encosta o pé e faz ponto. Esse é o objetivo. Tem todo um É isso. equipamento, né, de sensores, né, hoje em dia, né? Ponto E eu eletrônico lembro que na é sua por. época você podia chutar para valer, né? Isso, antes a gente não tinha sensor, então a pontuação era contabilizada pelo impacto que se fazia, pelo barulho do impacto que se fazia nos protetores, né? O juiz ficava alerta, ó, entrou o golpe efetivamente. Então as pessoas desciam o pé. A partir do momento que entrou o eletrônico, então hoje você tem o colete, e o colete ele tem um sistema elétrico, né? E a pessoa usa no pé também um sensor. Quando encosta, fecha o circuito e aí marca a pontuação. Então, o taekwondo olímpico de competição, ele tem um objetivo, marcar ponto. E isso faz tanto sentido quanto o futebol, fazer gol. E é isso. É, sim. E aí, então, os elementos da arte marcial, elas fica bastante prejudicado nesse sentido. Mas é importante, foi importante para a divulgação do taekwondo, ok. Acho que não mata o taekwondo tradicional, é possível coexistir as duas coisas. Então eu tenho hoje uma outra visão, eu acho que é bacana, faz parte, tudo bem, não tem nenhum problema. É só que a gente continue com o taekwondo ainda tradicional, voltado para a técnica, voltado para a história, voltado para a filosofia, né? Porque a arte marcial é mais do que dar pancada. O universo é enorme, né? É Dá enorme. para você reduzir a uma única prática, né? Eu, por exemplo, eu só falar, eu treino, né, só para ir lá, né, conhecer pessoas, ou eu treino para ser um atleta, né, ou eu treino para me defender de alguém, ou alguma coisa do tipo. São várias Uhum. coisas, né? Se você treinar bem, você tem tudo isso, né? Não, e é interessante porque o taekwondo é tão variado, tem a parte competitiva,
Tem a parte mais voltada para a técnica, né, mais tradicional, e tem a parte que é quase ginástica olímpica. Se você botar lá no Google, né, Korea Tigers, você vai achar vários Ah, grupos coreanos que utilizam elementos de ginástica. A galera tá dando pirueta e tá incorporado ao taekwondo. Eu não condeno essas coisas, eu acho que a tradição tá aí para ser questionada. E enquanto arte marcial, o mais importante é criar. Eu acho que o elemento criativo que existe por trás da arte marcial é mais importante. Então, eu não acho que a gente precisa, que todo mundo tenha que ser tradicional, que todo mundo tenha que seguir o taekwondo utilizando todas as técnicas. Eu acho que cada um tem um objetivo e tudo bem, tá tudo certo. você faz o que você quer, né, na verdade. Exato. E ao longo do tempo você vai, né, igual eu conversei, né, no bate-papo anterior com o Kanashiro, quando você começa, quando criança você tem uma visão, adolescente outra, início da fase adulta outra, quando você já está mais maduro, né, você também já tem outra visão, né, então a gente passou por tudo isso junto, né, ali, Exato. né, então assim, você acompanhou todo o processo ali do meu treinamento, né, tanto no Karatê, quanto no Taekwondo, quanto no Wing Chun, e ao mesmo tempo eu fui acompanhando o seu processo no próprio Taekwondo e, né, em outras práticas que você teve também. E você vai vendo que tudo aquilo te acrescenta, né? E você vai mudando, né? O seu jeito de ver, né? Conforme você vai amadurecendo, né? Nossa, muda demais, porque a gente muda muito, né? Então, a visão que eu tenho de treino hoje, ela é muito mais madura, eu não preciso treinar 8 horas por dia, porque eu já cheguei nesse ponto É, da vida, né? eu Ali lembro. próximo da faixa preta, amigo, era todo dia, domingo a domingo, de forma insana, porque era o período da adolescência, da explosão de energia, de confundir quantidade com qualidade, de achar que É, treinar muito é treinar direito. Então, hoje eu não tenho nem tempo para treinar o quanto eu treino, mas eu tenho uma visão técnica. O meu corpo incorporou a técnica de um jeito que eu consigo expressar através do taekwondo mesmo sem treinar diariamente. Eu tenho momentos de treino, não treino diariamente já tem alguns anos, mas a técnica faz parte. Né? A gente diz que a gente cria forma e depois quebra a forma. Eu cheguei ao ponto de quebrar a forma. Eu não fico preso ao taekwondo. Eu consigo unir elementos de outras artes marciais que eu aprendi, que fazem parte de mim, e tudo é taekwondo. Tudo que sai daqui é taekwondo. tudo que sai é Taekwondo. Cara, isso é sensacional. Eu tava esses dias conversando com o Hugo, né? E sobre arte marcial. E justamente hoje em dia, se a gente for parar para pensar, né? Pelo menos nós três, ou a grande maioria das pessoas que praticam arte marcial há alguns anos, né? Há mais de 10 anos, né? Geralmente essas pessoas, né, assim como nós, teve experiência em outras artes, não necessariamente ficou ali seguindo um único estilo, uma única forma de treinamento. Então pode-se Isso. dizer que quando a gente se expressa de fato, hoje em dia, num treinamento, né, ou seja, numa luta, essa luta esportiva ou não, o que a gente faz ali não é aquele estilo pedagógico que a gente aprendeu, é a nossa própria expressão, né? Praticamente um mixed martial arts, né? Que é um MMA, né? De fato. Então, assim, que é o que não tem um formato, não tem um. Você pode até dar um nome, né? Igual hoje em dia eu falo, ó, eu ensino o Wing Chun e eu uso o Wing Chun como meu sistema básico de estudo, né? Para manter minha habilidade em pé, né? Meu Kung Fu em pé, né? Mas, assim, é muito. Às vezes, assim, é muito arriscado eu falar que tudo que eu faço é simplesmente técnicas, né? De Wing Chun, né? Eu acho que a gente não reproduz isso mais, né? Você simplesmente usa os conceitos para dar o desdobramento que você quiser, né? Não, exatamente. Eu falo, o meu jeito de estudar é taekwondo, sabe? É assim, você vive arte marcial, eu não falo que você treina, você vive, você acorda artista marcial e você dorme artista marcial. E isso se expressa em absolutamente tudo que você faz. O taekwondo ele afetou a minha vida de todas as maneiras que você imaginar. As grandes lições que eu tenho da vida, elas são uma interpretação do que o taekwondo me ensinou. Sabe? Então, assim, a gente vive daquela forma. Não é porque eu não estou treinando que eu deixei de ser taekwondista. Não é, de Claro, forma alguma. ela tá com você, né, ali. Você construiu um corpo e uma mente, né, treinada, né? Exatamente. Não é só você. Ok, eu lembro que a gente tinha um ditado muito que era muito interessante antigamente, né? Se você fosse na academia, né, no dojo, né, ou no Mukun, qualquer ambiente que seja de treinamento de arte marcial, e não sair de lá extremamente exausto,
arrebentado e com a camiseta torcendo, o uniforme torcendo de suor, não era um treino bom, né? É. Isso é adolescência, a gente é assim, né? Porque se você não estudar 16 horas por dia, você não estudou. Se você não for pra balada e ficar a noite inteira, você não foi pra balada, sabe? O adolescente confunde Tenso, né? quantidade com qualidade, exatamente. Então acha que muito é sinônimo de estar bom. Não é verdade. Sim, Você pode sim. estudar com muita eficiência em 1 hora, como você pode treinar com muita eficiência em 15 minutos, sem perder o foco, direcionado. O estudo, ele não isso que você falou é muito interessante. Ele não é cronológico, né? Então ele é muito mais um estado ali de você estar realmente presente e treinar com inteligência, né? Eu acho que treinar com inteligência é a frase hoje em dia, né? Que eu Uhum. uso muito, né? Porque não adianta eu chegar ali, beleza, vou um saco de pancada ali, eu vou dar 500 socos, né? Mas assim, só pensando na quantidade, né? É. Eu prefiro hoje em dia dar uns 5, 6 ali, com um estudo bem definido do que eu quero, que eu quero ganhar corporalmente, do que eu simplesmente fazer um treino que só vai me dar um retorno físico, obviamente, mas talvez não vai me internalizar nada, não vai me agregar nada tecnicamente, né, na minha habilidade. É porque as lutas, de verdade, elas não são definidas em vários atos, né? Então, a gente às vezes assiste esses filmes de arte marcial e a gente acha que o combate é aquilo. É o Jack Chan que fica 15 minutos lutando, né, com uma Porrada sem resistência, parar. porrada, que é isso, que é encaixar. Não é isso, né? O combate eficiente, ele é curto, rápido, não é bonito, né? E é definitivo. Então, é importante ter certa resistência? Claro. Mas é muito mais importante enxergar como que você pode extrair energia da técnica, intencionalidade, né? Chegar ali. Seu objetivo é se proteger, né? É terminar aquela luta rápido. Então, a luta de verdade, ela não é bonita, ela não é coreografada, ela é rápida, ela é feia e ela é direta. Muitas vezes eu vou ficar com uma frase do meu Sifu, né, do meu mestre, do Rogério, que é o seguinte: você não sabe bem como que é a sua habilidade na prática, né? Digo, fora de um ambiente esportivo ou da academia. Às vezes, sua habilidade toda, numa situação de enfrentamento, vai se resolver em um movimento. Todos Uhum. os anos seu de treinamento, tudo ali vai estar carregado em um movimento que você fez e que ele nem é técnico. Simplesmente foi aquele movimento ali que decidiu toda a situação, né? Pode ser isso ou outro, ou emendado de outro, mas é só uma reação, um reflexo de tudo que você praticou, né? Na verdade. Não é É, a gente aquilo, né? A gente discute muito isso, né? Quando a gente fala, será que isso funciona? Né? Um golpe, será Quantas que vezes essa funciona? frase já não fez parte do Não nosso dia a é. dia? Cara, depende muito mais de você do que da técnica. A técnica não existe sozinha, ela existe saindo através de você, saindo através do seu corpo, emanando do seu corpo. Então, funciona? Não? Acha um jeito de funcionar. Depende muito mais de você do que da técnica. Algumas coisas funcionam para algumas pessoas e não funcionam para outras. Então, Exatamente. não é receita de bolo. A arte marcial não é receita de bolo. Eu me lembro a última vez que a gente fez um sparring, né? Mais uma brincadeira ali. E você já sem uma regularidade grande nos treinamentos, não foi nem um pouco complexo para você levantar e me dar um chute no rosto, né? Levantar a perna e me dar um... Eu hoje em dia, se eu não tiver muito bem preparado, muito alongado, se eu fizer um negócio desse, eu vou ter uma lesão na hora. Então, isso é tão interessante, porque assim, a gente. Você falou do Hugo, não sei se as pessoas sabem, mas o Sim, Hugo é um sim. amigo nosso, em É um comum. amigo Né? praticante, né? A gente tem uma história junto de Taekwondo há treino, muito tempo, né? E taekwondo, louva a Deus, né? Kung Fu. várias coisas, e assim. O taekwondo em combate usa muito as pernas. Né? Então eu estou acostumado a levantar a perna sempre que a situação fica apertada. E em muitos momentos, quando a gente foi treinar Kung Fu, foi treinar boxe, que é braço, e eu me senti pressionado na luta, é automático. A mão recolhe, a perna sobe. Assim, sem alongamento, sem aquecimento, sem preparação, sem nada. É natural. Então, por isso que eu falo que tudo é taekwondo. Né? Porque é para lá, é o meu cantinho, é para onde eu recorro em situação de emergência, sempre. Porque já faz parte, né, de você. Inclusive, você estava treinando boxe, né, recentemente com o Hugo, né? E como é que foi essa experiência, né, para você, né? Porque você não tem costume nenhum de trabalhar muito com as mãos, né? O seu trabalho geralmente foi focado em trabalho de pernas, né? Como é que foi essa experiência, né? Restritiva, né?
Desesperador, talvez. Então, não foi a primeira experiência só com as mãos, né? Porque eu treinei louva-a-Deus por um tempo, Kung Fu louva-a-Deus, alguns meses, e aí a gente treinava boxe chinês também. Então, eu já estava um pouco habituado a ter que recorrer também às mãos. Não foi a primeira experiência. Lá foi triste, ter que recorrer à mão. No boxe foi menos, porque vem já um pouco dessa experiência. Já sabia alguma coisa. Isso. É desesperador porque quando você se sente pressionado, não é natural reagir com as mãos. Uhum. Eu sempre puxava para o lado dos pés. Mas me deu, o pouco que eu treinei me deu uma noção de distância. Eu não estava acostumado a socar, então o distanciamento do braço até o rosto é diferente de levantar o pé. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Eu brinco ainda de boxe aqui em casa de vez em quando. Sempre puxo para as mãos, porque é a deficiência que o taekwondo não corrigiu ao longo dos anos, porque a gente não usa os braços na luta em si, usa só os pés. Então foi bacana para corrigir esse processo, né? Te agregou um recurso extra, né? Que eu acho muito interessante, né? Foi mais ou menos a mesma ideia quando eu decidi, né, fazer o jiu-jitsu, né? E agregou muitas coisas, né? E, assim, é muito interessante. Porque eu vejo que, na verdade, são formas de você expressar uma cultura corporal, né? Seja no taekwondo, no Wing Chun, né? No jiu-jitsu. São formas de você trabalhar ali, né? E, na verdade, tudo isso vai compor a sua habilidade, né? Nada vem para substituir, ó, agora esquece tudo que você aprendeu. Você não vai esquecer, faz parte do seu corpo. Você vai agregar, né? Você vai se transformar, né? De alguma forma. Né? E assim, aproveitando esse gancho, né, sobre o treinamento, como que você, hoje em dia, como que você aborda essa questão de defesa pessoal? Né? Porque é uma coisa muito ampla, né? Então, sempre tem que dar 10 passos atrás antes de falar de defesa pessoal. Porque tem muitos poréns. Se você for no Google e colocar defesa pessoal, que vai aparecer de vídeo de gente tirando faca, tirando revólver, tirando espada, qualquer tipo de arma, com as mãos nuas, né? Utilizando técnicas de ataque e defesa de algum tipo de arte marcial. É preciso ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque, assim como o combate não é o que o Jack Chan mostra nos filmes, defesa pessoal não é o que você encontra no YouTube em apresentações que você tem, né? Essas apresentações que demonstram defesa pessoal. Isso não é a defesa pessoal do dia a dia, não é a defesa pessoal que funciona. E eu vou falar com propriedade sobre isso, porque eu já participei de um desses grupos de demonstração de defesa pessoal. E é bastante encenado. É muito artístico, porque a ideia é mostrar a arte por trás. Ninguém ataca você na rua, numa situação real, com uma faca. Eu tô sem faca aqui, mas vamos lá. Assim. Ou assim, né? Ou assim. Isso não existe, né? A pessoa vem de qualquer jeito. Tá? Então, tentar se livrar de uma faca utilizando esses treinamentos de defesa pessoal é perigoso. E aí é onde os professores... A defesa pessoal existe em várias artes marciais, existe no taekwondo também. É aí onde está a responsabilidade do professor em alertar o aluno que, primeiro, aquilo é uma encenação, aquilo vale dentro daquele contexto, com aqueles movimentos. E se você for assaltado na rua, a recomendação é entrega tudo. Você não vai tentar se livrar de uma faca, de um revólver por causa de um celular, por causa de uma carteira. Sua vida não vale, sua integridade não vale. Então a recomendação é entrega tudo. Aonde que eu acho que a defesa pessoal ela faz sentido? A gente tinha um grupo demonstrativo, eu estava como instrutor, né? Era voltado para mulheres. A gente ensinava algumas mulheres a se defender, porque a defesa ela ainda faz algum sentido quando o agressor ele está com as mãos nuas, quando ele não está armado, quando ele não está com faca, quando ele não está com arma, nenhum tipo de arma. Então, as mulheres, infelizmente, sofrem muito mais que os homens quando saem nas ruas, né, por conta de agressão, de assédio sexual, né, de tentativas de estupro. Então, nessa situação onde o agressor ele vai confiar muito mais na força dele, né, porque ele se considera superior a você, não estou falando só para mulher, não, para qualquer um. Neste caso, que ele vai te agredir,
a agressão ela é inevitável, existem alguns movimentos de defesa pessoal que podem ser utilizados para que você se livre daquela situação. Né? Então a gente fala muito de empurrar a mão no nariz, nunca com a mão fechada, porque você vai socar, você vai torcer o punho, se você não tem experiência em socar. Então, assim, para quem não tem quem não tem treinamento em arte marcial, a gente indica uma defesa pessoal que é nesse sentido. A pessoa vai te agredir. E aí? Então você pode atingir alguns pontos, né, que vai fazer com que aquele agressor ele se machuque e você não vai continuar lutando, você vai fugir, você vai procurar ajuda, você vai correr dali. Então, nessas situações, para se livrar de uma agressão que é inevitável, eu acho que a defesa pessoal ela funciona, ela pode ser ensinada, ela não é prejudicial. Né? Agora, a questão de se livrar de faca, de arma de fogo, é É muito dificílimo. delicado, né? Dificílimo. É um treinamento que se ensina no exército, porque o cara vai para a guerra. Então ele morre ou ele tenta se salvar de alguma Muitas forma. vezes, quanto que ele vai usar, né? Ele tem arma de fogo, né? Em qual Exatamente. contexto, né? Então, Uhum. eu lembro uma vez, eu acho que foi... O que a gente consome de material hoje em dia, o que tem à disposição sobre defesa pessoal, é sempre nessa situação, num cenário totalmente premeditado. Você sabe o que o cara vai fazer. Então o cara vem igual você expôs, né? Vem assim e tal, aí você dá uma chave, e o cara deixa você fazer, né? Que efetivamente é o que acontece. Com você nas apresentações era assim, o cara deixava. Se não deixasse, você não fazia, né? E é muito arriscado você segurar um punho de alguém que está em movimento. Outra coisa é o cara estar tá no chão, ou alguma situação assim. Agora, você dá uma chave no cara em pé, é muito difícil. Porque ele vai ter recurso do outro braço, ele vai ter recurso das duas pernas, da cabeça, uma série de coisas, né? Da Diferentemente de estar no surpresa, chão. né? Da Da surpresa, você não surpresa, né? sabe. Você não sabe. E assim, eu acho que do que eu vi uma vez, eu presenciei pessoalmente. Eu acho que foi talvez o treino mais realista de defesa pessoal que eu já vi na vida. Eu estava numa academia de taekwondo, inclusive de taekwondo, e tinha um cara graduado lá, que ele não era meu professor na época, ele era um cara graduado que tinha lá. E teve um outro cara junto, que ele tava, que não era graduado, era um cara iniciante, estava falando sobre essa questão de defesa pessoal, de faca, de paulada, etc. E aí esse outro cara, faixa preta, né, que era instrutor lá, não era o professor de fato, falou assim, não, então vamos fazer um treino então disso daí, né, que é real, né, vamos ver se você consegue então, porque o cara falou que conseguia, né, tirar a faca, não sei o quê. Aí ele pegou tinha um pedaço de madeira, parecia um cabo de vassoura que o pessoal usava para fazer uns exercícios, né? E assim, não era instrumento de combate. Ele falou: "Ó, eu vou te acertar com esse negócio e você tenta me desarmar. Pode fazer o que você quiser, pode me socar no rosto, pode vir do jeito que você quiser, né?" Então o cara falou: "Então vamos ver se você dá conta." Cara, foi paulada para todo lado. O cara acertou ele nas canelas e tal, e o cara pulando, e o cara tentando correr. E não tinha mais para onde ele correr, ele encurralou e acertou umas nele. E assim, machucou ele muito, assim, foi um negócio, um negócio muito engraçado. Não lesionou nem nada, mas ficou bem roxo. Até porque não tinha peso, até quebrou o bastãozinho, né? Era um bastãozinho, ele até quebrou e ficou batendo ele com os pedaços. Né? Então, assim, o que eu vi na situação ali? Ele causou um desespero, porque ele não tinha ele não telegrafou nenhum movimento, ele não deixou o Exato. cara fazer. O cara só apanhou, botou a mão assim, né? E quando acabou, ele falou: "E aí? Estava morto se isso aqui fosse para valer, né?" E tal. E ele: "Não, mas que eu não treinei, prejudicou." Cara, que treino? Exatamente. Tipo assim, você não fez o movimento que eu queria, né? Você não bateu com a mão esquerda, né? Porque você só aprende com a outra mão, né? A outra eu ainda não treinei. O cara foi inventando desculpa, Tem né? isso ainda. Tem que falar pro bandido, olha, me ataca assim, porque eu É, só aprendi desse eu jeito. aprendi desse lado. É. A aula que vem eu aprendo do outro, aí você vem e a gente conversa. E assim, o que eu vejo, na verdade, né? Brincadeiras à parte, né? Nessa situação, nesse dia eu tive um insight, né? Que na verdade a técnica ela é para te dar um suporte Uhum. pedagógico de como se mover de uma forma mais eficiente. Mas na hora que você está ali numa reação, você só pode contar com suas conexões ali. Você não vai pensar em nada, né? Eu costumo falar muito nas minhas aulas o seguinte: todo mundo tem um plano, uma estratégia até levar o primeiro soco na cara, até Eu alguém aqui, ó. pirar em cima de você de fato. É, Todo mundo tem uma estratégia, ó, se o cara fizer isso, eu vou fazer aquilo outro. Mas na hora que o cara tá em cima de você ali naquela pressão, você não consegue pensar em nada, você só reage. Se você não tem condição motora de reagir, é a questão do taekwondo que você falou, né?
Na hora que o cara aperta, o pé sobe, né? Isso aconteceu. Então, o negócio da faca, eu passei por essa experiência também. Treinando forte, né? As defesas de faca, acho que segundo dan, era treinando de segundo dan. E já tava tudo certo, tava tudo fluido, o movimento vinha, fazia de olho fechado. Foi lindo, lindo. Consigo me defender de faca, de verdade. Aí eu falei assim, era um amigo meu da academia, eu falei, Bruno, vem cá. Segura aqui essa faca de madeira, você vai me atacar de qualquer jeito, de qualquer ângulo. Porque agora eu já sei assim, por baixo, por lado. Vem de qualquer jeito. Foi um desastre. Foi faca na cabeça, foi faca no estômago. Nossa, cara. Tipo assim, você não está preparado. Porque é como ensaiar uma cena de luta para um filme e ter que lutar de verdade. É outra Né? história, né? É outra história, o psicológico manda muito. Na primeira vez que eu lutei, já faixa preta, contra o campeão pan-americano que apanhei, bonito. Dei um chute também, mas apanhei bonito. Cara, o psicológico de que quando o juiz fala vai, Esqueceu sabe? tudo que você aprendeu, É todas as aqui, estratégias. ó. É aqui. É muito mais aqui. Não é nos braços, não é nas pernas. É aqui. E aí eu só consegui reagir quando eu levei o primeiro no rosto. Quando eu levei o primeiro no rosto, aí eu consegui fazer aquilo que eu sabia fazer de forma muscular, entendeu? Já Não pensei cuidou, para né? fazer. Aí eu consegui reagir. Exatamente. Muito treino faz você incorporar os movimentos de forma muscular. Você reage sem ter que pensar para isso. Né? Tipo arco reflexo. Alguém te dá um beliscão, você, né, afasta, você puxa. É automático, né? Uma reação da espinha. Então, esse processo de treinamento é para que você incorpore a técnica e consiga expressá-la sem ter que pensar, porque se você pensar, você vai travar. E você precisa trabalhar o psicológico para que em situações de extrema pressão você consiga ficar calmo, respirar Exatamente. e ficar calmo. Se não ficar calmo, amigo, você pode ter treinado 1 milhão de vezes o mesmo chute, o mesmo soco, você esquece seu nome. Talvez seja isso o elemento mais importante hoje em dia, né? O que a gente mais usufrui é essa questão que você acabou de falar, né? De você saber manter a calma na pressão. Quantas pessoas têm condição de fazer isso? Né? E Exatamente. basicamente é todo o nosso treino, né? Em qualquer arte marcial que você vai praticar, é pressão, cara. A pessoa tá te pressionando ali psicologicamente, fisicamente. Você tem que dar um jeito daquilo ali ficar tranquilo para você, né? E eu lembro de quantas vezes a gente lutou e assim, um machucava, o outro machucava e a gente dava risada, daquilo não era absurdo, né? Ninguém ficava chateado nem nada, era divertido, né? Apesar de a gente se machucar, para quem não pratica, isso que a gente está falando é completamente absurdo, né? Pô, Parece como você bárbaro. vai. Parece bárbaro, né? Como você vai se machucar. Mas por que você fica tão natural aquela situação de pressão? E outra coisa, você tem uma intimidade tão grande que você não leva pro pessoal. Porque o que fere não é o dedo quebrado, não é o roxo no rosto, não é isso que fere. O que fere é o ego, né? É. Porque uma coisa é o seguinte, a gente tá lutando ali, você me dá um chute na costela, eu te dou outro, quebra, né? Fica aquela coisa horrível. Todo mundo tá bem, estamos treinando, né? Todo mundo dá risada, sai dali numa boa, põe um gelinho, ok. Outra coisa é a pessoa chegar deliberadamente e te dar um tapa, te dar alguma coisa, que às vezes fisicamente afetou muito menos, mas psicologicamente afetou muito mais, né? Aí trava completamente. A gente fala que é bárbaro. Era bárbaro, a gente era um pouco bárbaro quando era adolescente. Mas a adolescência é isso, né? Adolescência é isso. Você não tem nenhum limite no seu treinamento. Você quer. A gente queria dar porrada toda hora. Eu lembro quantas vezes deu, né? Lembra que eu quebrei o braço, né? Defendendo um chute. Quando eu ia treinar com o braço engessado, eu tô lá, pô, vai para casa, né? Não, não, vamos treinar e tal. Né? Então a gente não tem limite nenhum, né? Quer Faz treinar, quer parte. fazer, né? Hoje eu acho assim, né? Quando você começa a treinar, acho que uma pessoa que começa a praticar arte marcial quando adulto, ela não tem essas experiências que assim, eu não sei nem dizer a que ponto foram positivas ou negativas, mas ela não tem isso porque ela tem mais consciência. Ela pensa assim, pô, amanhã eu tenho que trabalhar. Não dá para eu chegar no escritório sem um dente, né, com o braço, com a cara toda arrebentada, né? Não dá para, né, a gente tem mais noção. Hoje em dia você se resguarda mais, né? Então assim, Tem né? coisas que são próprias da idade, assim. Eu acho que foram todas positivas. Olhando em retrospecto,
como meus braços estão aqui, nada foi É, quebrado, todos os todo meus mundo dentes vivo estão aí. aqui, tá todo Ah, mundo gente, tá todo vivo. mundo bem. Deu tudo certo. Eu olho para trás e eu consigo enxergar que todas as coisas que aconteceram, elas foram positivas e me ensinaram alguma coisa, né, que eu levei para minha vida profissional, para o meu dia a dia. Como eu te disse, a gente dorme e acorda, artista marcial. Isso tem impacto em todos os setores da sua vida. Com certeza. E aproveitando esse gancho, né, isso que a gente já evoluiu para isso, a que ponto você acha que a arte marcial ela te influenciou? Não, a gente falou muito sobre a questão da vida pessoal, né, mas além da vida pessoal também, mas no ambiente acadêmico, né? A que ponto que fez diferença você ter feito, né, arte marcial desde adolescente? Fez total diferença. Assim, começando lá pelo meu ensino médio, então bem na época que eu estava me preparando para fazer vestibular, eu também estava me preparando para ser faixa preta. Estava fazendo Nossa, essas... então foi uma pressão danada, né? Muita gente para de treinar nessa época. Para de treinar. Eu via meus colegas estudando o dia inteiro, e é lógico que é preciso estudar, você não passa no vestibular sem estudar. Mas eu tinha uma escapatória, sabe? Assim, eu estudava ao longo do dia, tinha aula de manhã à tarde, mas o meu momento de ir treinar à noite era aquele momento de dar 2 passos atrás do estudo, né? Focado. Lembra que nem sempre quantidade quer dizer qualidade. E pensar com o meu corpo, de me expressar através do meu corpo. E isso foi muito importante. Eu acho que foi decisivo para o resultado que eu obtive naquele ano, né? Eu consegui passar no vestibular para o curso que eu queria, para fazer, eu, né, me graduei em biologia. E esse distanciamento que a arte marcial me permitiu, né, de dar 2 passos, de olhar os problemas em perspectiva, olhar as coisas que eu tinha que estudar em perspectiva e não ficar focado numa única coisa, foi fundamental para aquele resultado naquele momento. E para os pequenos resultados, pequenos e grandes resultados que eu tive ao longo da vida, eu consigo olhar para trás e lembrar de alguma lição que o mestre me ensinou, que mudou o meu jeito de ser. Então, assim, lá na faixa azul, que eu me lembro bem, tem uma história que foi muito marcante. A faixa azul dentro do Taekwondo é o momento de lapidar. Né? Então, você tem uma técnica muito grosseira no começo, isso vai passando, é normal, você não fica corrigindo os detalhes técnicos dos alunos até a faixa azul. Na faixa azul, você lapida. E aí, quando eu cheguei na faixa azul, foi muito impactante para mim, porque eu sempre gostei de técnica e eu achava que fazia técnica bem. Achava. Quando eu cheguei na faixa azul, Achava, né? eu percebi que minha técnica era horrível. E aí o mestre introduziu um chute giratório, né, que a gente chama de Tora Redion. Eu falo time Tora Redion Bandal Chagi, em coreano. Se tiver algum coreano escutando, me perdoe a pronúncia, mas enfim. São chutes rodados. E aí eu descobri uma deficiência muito séria. Eu não conseguia fazer chute rodado. A primeira vez que eu tentei fazer o Tora Redion, eu caí de cara no chão. Literalmente, caí Sério, de cara. cara. Literalmente. E aquilo mexeu muito com o meu ego, mexeu muito com o meu brilho, né? Porque assim, eu tinha uma visão de mim, de que eu sou muito bom tecnicamente, e aí o mestre me mostra uma técnica que eu tento executar e cai de cara no chão. Ok. O mestre virou para mim e falou: você precisa treinar mais. É insistência, treina, que dá certo. Ok, a aula começava às 7. Naquela semana eu cheguei todos os dias no dojo às 5 da tarde e ficava 1 hora treinando o mesmo chute. 1 hora. Caindo de cara no chão, chute vesgo, né? O aparador tava aqui, o chute ia pro outro lado. Cara, foi uma semana treinando com a perna direita e o chute não saía. E foi o primeiro momento na vida que eu percebi que habilidades elas podem ser construídas com esforço. De verdade. Assim, sabe? Esse estalo. Assim, você precisa se esforçar. Não Se é você se talento, né? esforçar, não é talento. Não é eu achava que eu era muito bom. Besteira, eu não era muito bom. É só o nível ficar mais difícil eu percebi que eu não era bom. E insistindo naquilo, uma semana depois eu comecei a conseguir soltar o chute com a perna direita. Ó, Então, foi o primeiro estalo na vida de que, assim, cara, eu posso aprender exatamente tudo o que eu quiser. O que separa aquilo que eu quero de fazer é o esforço, é o treinamento, é a insistência. A vida é uma questão de se esforçar. Sabe? Você quer aprender japonês? Se esforça, estuda. Você quer aprender a esquiar? É lógico que tudo tem a ver com oportunidades também, mas é claro. uma questão de se esforçar.
sabe? O esforço faz coisas incríveis, faz você desenvolver habilidades que você não imaginava que podia ter. Então, esse foi o primeiro estalo. Olha o quanto que isso é importante para a vida pessoal, para a vida profissional, né? Nossa, eu não sei alguma coisa, só preciso estudar para isso, eu preciso me esforçar. E aí você percebe que com o tempo as habilidades são construídas. É pouco a pouco, é com sangue, é com suor. Ok, aconteceu isso. Comecei a soltar o chute com a perna direita, bonitinho, né? E o mestre pediu para ver o chute na aula. Eu fui lá, chutei com a perna direita. Lindo. Mostra com a perna esquerda. Aí você não sabia fazer. O mesmo horror. O chute saiu vesgo, eu caí de cara no chão, perna esquerda. E aí ele me deu a segunda lição grande e importante, muito importante que esse evento todo trouxe para minha vida. Ele falou assim: você treinou demais o que você aprendeu a ficar bom. Você aprendeu a ficar bom com a perna direita e você só quis treinar o que você era bom. Você não tem que treinar o que você é bom, você tem que treinar o que você é ruim. É treino. Para de ficar repetindo aquilo que você sabe que você faz bem. Pra E ficar treina feliz, aquilo né? que... Isso, para ficar feliz. Treina o que você sabe que você não faz bem. Você é destro? Sim, eu sou destro. Meu mestre falou isso. Então você vai treinar 2 vezes mais com a perna esquerda o que você treinou com a perna direita. Você treinou 50 com a direita? São 100 com a esquerda. E eu sempre fui uma pessoa meio literal. E eu incorporei Você isso pra fez minha mesmo, vida. né? Cara, tudo que eu fazia o dobro com a perna esquerda. Tudo. O resultado, hoje em dia, você sabe muito bem, eu chuto melhor com a perna esquerda. Melhor. Tanto que você falou isso me surpreendeu. Na minha cabeça, há anos, né? Você é canhoto. Na minha cabeça, há anos, né? Eu achava que você era canhoto. Isso é uma Sou revelação canhoto de no momento. prática. Eu sou canhoto de prática. Cara, você é capaz de aprender tudo, até o que não é natural para ti. Muitas coisas que não são naturais, chutar com a perna esquerda para mim não é natural. Eu sou destro. E o treinamento, a insistência me fez aprender algo que nem era natural para mim. Porque eu queria, porque eu achava que era importante. E depois eu comecei a aprender que eu precisava atacar as minhas deficiências. Às vezes a gente tem um complexo meio narcísico de ficar se repetindo no que a gente sabe que faz bem. Né? Eu faço uma comida que eu sei que agrada a todo mundo, eu fico repetindo aquilo. Eu vou jogar um jogo que eu sei que eu me dou bem, eu fico repetindo aquilo. Isso é muito nocivo para a vida. A gente tem um tempo de vida tão curto, para de ficar se repetindo. A gente tem que treinar e atacar aquilo que a gente não faz bem. Sabe? Legal, sou bom nisso. Ótimo. Isso não serve para nada. Joga fora. O que você não faz bem? Né? Quando a gente começa a atacar as nossas deficiências, as nossas limitações, que a gente cresce. E eu aprendi isso com o Taekwondo. Então, assim, como que ele não me afetou em tudo que eu tenho na minha vida? Tudo que eu faço, eu penso sobre isso. Né? Tá aqui gravando com você hoje foi um pouco desse desafio. Né? Quando você me chamou, eu falei, poxa, gravar. Gravar, né? Vai ser muito difícil. Eu sou professor, né? Não falei, mas eu sou professor. Estou acostumado a falar, dou aula para o ensino médio, para o ensino superior, então eu estou acostumado a falar. Você liga a câmera, eu travo. É isso. Já tentei várias vezes. Você liga a câmera, eu travo. E aí, quando você me fez esse convite, me deu aquele frio na barriga, me deu aquele, né, aquilo que mexeu por dentro. E eu falei, é isso, cara. Sempre que você sente isso na sua vida, esse medo, essa insegurança, essa incerteza, esse momento que você para e pensa, não sei o que fazer, é aí que você cresce. Quando você descobre o que fazer, como fazer, é aí que você cresce infinitamente, sabe? E essa é a lição que eu levo para todo sempre. Quantas pessoas você já não ouviu, né? Não simplesmente nessa situação, mas em tudo, né? Ah, não vou fazer isso porque eu não levo jeito, entendeu? Eu não dou conta, né? Eu não consigo, né? E não existe isso, né? Então, assim, claro que tem limites físicos para as coisas, mas, de modo geral, se pensa uma atividade como essa, né? Uma arte marcial, quantas pessoas já não me falaram, não, eu não vou treinar porque eu não levo jeito para isso, eu não dou conta, eu não sei. Aí eu viro e falo, se você soubesse, você não precisava treinar, né? Exatamente. Não faz sentido isso, né? Então, assim, as pessoas têm muito medo do que elas não conhecem e se arriscam um pouco, né? É porque, assim, as pessoas, elas gostam de ficar repetindo aquilo que elas sabem, porque elas sabem que fazem bem, que aquilo ela faz bem, isso traz alguns elogios, né? É muito bom ser elogiado, mas isso te conforta, e o que conforta te afasta do sucesso, sério. Não Quando fica confortável com as coisas. exatamente, tem que ficar. Eu lembro uma vez um vídeo que eu vi
do Lyoto Machida, foi logo quando ele foi campeão do UFC. Eu gosto muito da atuação dele, né, como praticante e esportista também. Eu lembro quando ele falou uma frase que me tocou até hoje, uma frase muito interessante. Ele falou assim, ó, eu acho que a gente tem que estar sempre com fome, porque se você não está com fome, você não vai levantar para se mover, para fazer as coisas. Você vai ficar sempre confortável. O cara que não está com fome, tem tudo na mão ali, ele fica numa boa o tempo inteiro. Então ele nunca vai precisar se mover, ir atrás, fazer as coisas, né? Ele tem tudo. Então o segredo de você se desenvolver, se manter em desenvolvimento, é estar sempre com fome, né? Fome de conhecimento, né? Fome de prosperidade, de estar sempre indo atrás das coisas, né? Não ficar, não, aquilo ali apareceu para mim, estou confortável, está tudo certo, né? Então, assim, que é igual quando você decide fazer uma prática nova, né? Você vê, você Exato. passou anos aí, né? A gente passou anos aí, cada um na sua respectiva arte marcial aí, chegou um ponto, eu falei, não, vou treinar outra coisa, né? Isso aqui não está me fornecendo mais o suficiente, não é o suficiente para mim mais, então vou atrás. Fui em outra coisa, e essa é a busca, né? Não só na arte marcial, mas na vida, né? Você não pode se contentar só com aquilo. Não é num sentido de ambição, mas num sentido de autoconhecimento, de desenvolvimento, né? Eu acho que a partir do momento que você para de aprender as coisas, você para de ter estímulo de levantar todo dia. Exato. O professor Marcos Sérgio Cortella, se não me engano, fala num livro que o animal satisfeito dorme. A gente não pode ficar satisfeito. Você não pode achar que a sua técnica ela é o suficiente, ela não é. Você não pode achar que aquilo que você sabe ou quanto você sabe sobre qualquer coisa é suficiente, não é. A sua capacidade de fazer qualquer coisa nunca é suficiente. Só que é lidar com essa insuficiência não de maneira pesada, do tipo, já fiz tanto, já estudei tanto, já pratiquei tanto e ainda é insuficiente. Não, não é isso. É lidar com isso de maneira a aproveitar o desafio. Nossa, que bom, tenho muita coisa ainda a crescer, tenho muita coisa ainda a aprender. Porque seria muito chato se você chegasse ao ponto que você não precisa nem aprender mais nada, nem estudar mais nada, nem desenvolver mais nada. Eu acho que a vida perde sentido. Né? E aí eu vejo as pessoas se repetindo e elas gostam de se repetir. Tudo bem, isso Confortável, né? traz certo conforto, mas é o tipo de coisa que me incomoda profundamente. Eu sou uma pessoa muito inquieta, sabe? Assim, sempre que eu vejo que algo precisa ser melhorado, isso me inquieta. Eu gosto de ir atrás. Minha psicóloga fala que eu tenho atração por coisas difíceis. Mas isso é outro assunto, né? Para outro papo. Mas eu acho O que isso vem episódio muito da arte 2 aí marcial. da conversa. Isso vem muito da arte marcial, porque a arte marcial ela não tem fim, ela não tem limite, você não chega a lugar nenhum. Né? Meu objetivo era ser faixa preta quando eu tinha 16 anos. Aí eu cheguei à faixa preta, falei, e daí? E daí? Cheguei, e agora? E aí eu percebi que aquilo era só um passo para uma outra experiência, para aprender outras coisas muito maiores. A arte marcial não terminava ali. Na verdade, eu achei que ela começou de novo ali. Então, assim, caminhar, né? O objetivo é caminhar, o objetivo é aprender, não é chegar a algum lugar, não é ser alguém, é se transformar, né? É se construir. E a arte marcial traz essa dimensão de você está sempre em construção, sabe? Para um mês, a resistência foi embora. Você lutou semanas para conseguir, que é a sua resistência física, né? Cardiovascular. Para uma semana de treinar, para 2 semanas de treinar, você vai voltar e perceber que você não consegue fazer o mesmo tanto, sabe? Então, assim, essa dimensão de que é movimento sempre. Tem que estar em Nunca chega movimento, lá. né? Sempre, nunca chega lá. Não chega um ponto que você, sabe, que sou o mestre superior do universo. Para nada na vida. Você está sempre em débito. E se você encara isso como desafio e não como um peso, né? Acho que a vida é muito mais interessante. Eu acho assim que essa questão do desenvolvimento, da busca, ela é muito interessante, né? Eu lembro que quando eu. Opa, teve um Opa. problema aqui com a câmera. Eu lembro que quando eu peguei a faixa preta, né? Você acompanhou toda essa busca, né? Inclusive, quando você me deu a faixa preta, isso, né? As pessoas aqui do vídeo não sabem, mas isso simbolizou uma coisa muito grande, né? Porque eu tinha aquela coisa da infância e da adolescência de que, bom, o dia que eu for faixa preta, a minha vida inteira vai mudar. Eu vou, como se eu recebesse superpoderes, né? Tinha essa coisa na cabeça, você achava graça na época, né? Uhum. E assim, isso foi tão interessante que no dia que eu fiz o exame para a faixa preta, né, no karatê,
e eu te encontrei depois do exame, você falou, e aí? Né? Eu lembro que você fala, e aí? O que você... Cara, eu fiquei assim, por mais que eu tivesse feliz com o momento, eu falei, na hora eu tava meio até decepcionado. Eu sou o mesmo cara que tava com a faixa marrom. É, Não mudou nada, cara. não Então, dou assim, nada. sempre você vai aprendendo que essa questão, quando você vê um cara faixa preta, né, um graduado, um mestre, né, você já imagina assim, pô, o cara é fodido, né, ele tem superpoderes, ele é um cara, né, diferenciado e tudo. Não, foi só um cara que continuou treinando, ele treinou muito tempo, ele se dedicou, ele investiu muito tempo naquilo. Não quer dizer que ele tem as respostas para tudo. Inclusive, um dos maiores motivos de eu fazer esse programa do Bate-Papo Marcial com mestres, professores já de longa data, é justamente para desmistificar essa questão do mestre, que ele é uma pessoa retraída, né, do professor ser aquela pessoa que, né, que bebe chá o dia inteiro, né, usa toda aquela roupa, né, tradicional e, né, fala em enigmas, e nós somos pessoas normais, com todas as qualidades e defeitos das pessoas comuns. Só quer dizer que a gente treinou muito, não quer dizer que a gente tem alguma sabedoria mística. Claro que o Não. treinamento, através dos anos, nos dá recursos para enfrentar algumas situações mais complexas que às vezes uma pessoa que não tem um preparo psicológico iria conseguir. Por exemplo, essa quarentena, né? Vejo muita gente tendo crise de ansiedade, uma série de É. coisas, e o treinamento te dá essa condição de você encarar essa pressão, né, essa adversidade de uma Uhum. forma mais positiva, de uma forma mais tranquila. Isso me remete, quando que eu me tranquilizei, nessa época que eu peguei a faixa preta, porque ficou aquela coisa na minha cabeça, e agora, né, que todo mundo passa, né, você passou também. A minha psicóloga me passou um filme que chama, em inglês é Peaceful Warrior, né? Em português a, o título, né, mudou, ficou Poder Além da Vida, que é de um cara Assim. que ele é ginasta, né? E ele achava que tipo, se ele ganhasse o campeonato mundial, ele ia realizar todos os sonhos dele. Ele tinha uma vida muito boa, ele era popular, ele, né, tinha uma vida financeira confortável e tudo mais. Só que ele nunca estava feliz. O cara nunca estava feliz, porque ele achava que a felicidade dele era condicionada a ele conseguir esse título, né? E aí o professor, né, ele encontrou um professor e esse cara falou assim: eu vou te levar para ver uma coisa que vai mudar a sua vida, né? Uma jornada que assim, quando a gente chegar, opa, desculpa, Opa. tá com problema aqui hoje, né? O tripé. E é uma jornada que quando você chegar lá, você vai ver, vai ser um negócio surpreendente. E o cara fica todo empolgado, né, para ir nessa jornada. Né? Fala, nossa, né? E eles vão andando a pé numa trilha, né, no meio de uma floresta. E o cara tá super feliz. Ele, nossa, mas falta muito para chegar e tudo mais. Aí ele já estava começando a ficar meio cansado. Aí o cara, o professor vira para ele e fala assim: não, a gente já chegou, é aqui. Aí ele, aí, e o que tem aqui? O que a gente veio ver? Né? Aí o cara já começa a ficar questionando. Aí ele foi, pegou uma pedra e falou: ah, isso aqui, ó. Aí ele pô, você faz eu andar isso tudo aí por causa de uma pedra, você é louco, não sei o que lá. Aí o cara fica puto. Ele ficou feliz antes de fazer a trilha, ele estava feliz durante a trilha, porque ia chegar lá, mas na hora que ele conseguiu, ele ficou chateado, porque nunca vai corresponder às expectativas. Aí depois ele entendeu que a felicidade não estava no objetivo, e na jornada que estava a felicidade. E a gente fica muito se planejando para o futuro, e a jornada que é feliz. Né? Eu lembro dos nossos treinos antes, quando eu estava treinando e tudo mais, eu ficava super frustrado, que eu não dava conta de fazer, né? Para os meus alunos aí que estão me assistindo, que acham que eu sempre fui bom, fala para eles aí, eu era um desastre, cara. Né? Foi muito treino, né? Não tinha nenhuma facilidade. Né? Uhum. Eu nunca achei que você era um desastre, mas assim, eu acho que a gente é sempre o nosso desastre atual, nesse sentido. Né? A gente sempre tem muito mais a melhorar. Essa ilusão que a gente tem na vida de que a felicidade está em algum lugar que você chega, né? Que está na faixa preta que você pega, que está no emprego que você conquista, que está naquele casamento que você conseguiu firmar. E a felicidade não está em coisas que você conquista, está no processo de construir-se, de caminhar. Né? Então, a minha felicidade em ser faixa preta não é em ser faixa preta, mas é de ter chegado ali, entendeu? Enquanto eu estava caminhando. Isso vale para tudo. Eu acho que a gente está sempre em débito, eu acho que a gente é sempre o nosso desastre atual, né? Eu acho que a minha técnica ela é muito pior do que ela poderia ser, por mais que alguém olhe de fora e fale assim, nossa, tá chutando bem. Para mim nunca tá bom. E não tá bom naquele sentido pesado, sabe? Que às vezes a gente encara as nossas deficiências.
Não pode encarar as deficiências de maneira pesada, com pesar. Ai, não sou bom nisso. Tá, você não é bom nisso, tranquilo. Ninguém é bom em tudo. Transforme-se. Né? Se isso é importante para você, continua treinando, continua se esforçando, que você vai adquirir aquela habilidade. Eu acho que essa questão do aprendizado, né? Você por ser professor, né? Tanto de taekwondo quanto professor universitário, você entende bem como é que é essa questão do aprendizado, né? Que é um momento propício, né? Porque eu acho que na nossa cultura tudo evoluiu. Eu acho que uma das poucas coisas que evoluíram em todos os lugares foi o processo de ensino, em todos os ambientes, né? E você tem lutado muito com isso, né? Para evoluir esse processo de ensino, né? E assim, eu vejo que as pessoas na nossa cultura veem aprender escola, ensino como uma coisa ruim, uma coisa que vem carregada de cobranças, uma coisa chata pra caramba. Então assim, eu vou aprender, vou pra escola, pô, que chato, né, eu ir lá e tal. E eu acho assim que não é essa, eu acho que é a questão que é apresentada que pode ser ou não chata, né? Então eu acho que isso é que tem que melhorar, né? Essa questão de, bom, vou lá treinar, não é sofrido, né? Tem que ser legal, tem que ser divertido, né? Claro que não extrapolando a situação de que você tem que ter uma responsabilidade, mas não ser aquela coisa sisuda, né? Ser aquela coisa, por exemplo, eu Concordo. estava falando isso com um aluno esses dias, ele, pô, mas eu vou treinar, eu fico frustrado porque eu não melhoro, não melhoro. O cara só estava preocupado com esse desenvolvimento. Eu virei e falei assim, cara, teve uma época que eu treinava, isso já bem depois, né? Isso já no 21, né? Já não era mais adolescente. E eu ia para academia treinar, eu ficava lá 4, 5 horas, assim, né? Treinando. E assim, quando eu podia, e assim, eu ficava frustrado, porque tinha uma cobrança muito grande minha, né? De, não, tem que melhorar para ontem, não sei o quê. Resumindo, eu ficava lá 4, 5 horas, fisicamente evoluía, obviamente, mas minha habilidade não melhorava em nada, minha cabeça não melhorava em nada. Eu saí de lá mais frustrado. A partir do momento que o treino, eu encontrei uma coisa que se chama me divertir com o aprendizado, né? Aprender de uma forma leve, de uma forma tranquila, eu comecei de fato a aprender. Meus treinos ficaram um pouco mais curtos, mas o aprendizado ficou muito maior, né? Então, ou seja, eu refinei a minha forma de aprender. Hoje eu dou uma aula totalmente diferente do que eu dava quando eu comecei. Então, eu deixo um ambiente mais tranquilo, não, obviamente, não uma coisa, né, de libertinagem, né, sem estrutura, não, mas aquela coisa assim, no seu tempo, vamos fazer, vamos praticar, sem pressão, sem Como se pressão fosse um no sentido, sem bate-papo, né? cobrança, né? A pressão do treino, ela acontece, mas sem aquela coisa, eu preciso ficar bom para amanhã. Por quê? Você vai lutar com alguém? Você vai, né? Então vamos treinar numa boa, né? E aí a pessoa acaba aprendendo melhor. Eu sou muito a favor desse reforço positivo, né? Eu Como que você vê essa concordo. questão? Não, eu concordo totalmente. Eu acho que o processo de aprender, ele precisa ser o mais natural possível. Agora, tem um outro lado também, amigo, que eu acho que a gente, às vezes, é muito ligado às questões do prazer e da felicidade imediata. E eu acho que isso tem muito, isso existe na sala de aula, isso existe na arte marcial. Então, isso é uma questão contemporânea de achar que tudo tem que ser divertido o tempo todo. Né? Que a vida tem que ser um prazer. Que o que resume a vida é prazer. E às vezes isso causa muito sofrimento, porque te faz buscar só aquilo que te traz prazer e às vezes prazer imediato. E, às vezes o treinamento ele é dolorido mesmo, ele é Sim. sofrido mesmo, como estudar às vezes é sofrido mesmo. A gente pode trazer elementos, né, para que o processo seja mais divertido, seja mais natural, seja mais orgânico. Mas aprender a desenvolver uma habilidade é custoso, Sim. sabe? Às vezes dói. E entender que esse processo é passageiro vai doer agora. É como adquirir a abertura. É É, impossível adquirir abertura sem sofrer. sem Sabe? Eu já sofrer vi não dá. gente fazendo xixi na roupa porque estava forçando a abertura, né? Dentro do limite do orgânico, do fisiológico, né? Não pode forçar para machucar. Mas eu quero dizer que esse processo ele é difícil mesmo. Mas a vida é difícil mesmo. Se você entende que é um processo que é dolorido agora, mas isso vai te gerar um resultado bom, você passa por isso sem tanto sofrimento, entendeu? Você não sofre duas vezes, porque está sendo difícil, porque você queria que fosse legal. Isso vem muito da meditação. A meditação é assim, né? Ficar em posição meditativa é dolorido. Não é para você se divertir. O resultado depois é maravilhoso. É que é Mas o bom, né? processo é dolorido.
né? Como às vezes adquirir um hábito de leitura que você não tem, correr, quero correr uma maratona. Cara, vai doer. Só posso te dizer Sim. isso, vai doer. Faça com uma instrução, com a ajuda de um profissional, mas vai ser dolorido. Mas se é alguma coisa algo que você queira fazer, se é o seu objetivo, aguenta a dor. Porque depois que passar, o prazer que você vai ter com aquilo, de olhar para trás e falar, eu Exatamente. fiz isso. Eu passei daqui, desse ponto e cheguei aqui. É incrível, vale a pena. Sabe? A dor passa a valer a pena. Se a gente não achar que a vida tem que ser esse prazer o tempo todo, porque não é, né? Isso é ilusão. O processo ele tem que, na verdade, é aquilo que você falou. Ele tem que ser natural, né? Eventualmente as situações vão ser sofridas, mas se você encara, né, igual eu falei, com mais leveza, você consegue fazer uma boa, né? Se Uhum. você fica naquela cobrança absurda, fazendo a situação ser desagradável, vai ser desagradável, de fato, né? Então você, na verdade, né, não colocar como aquela coisa sisuda. Bom, vou estudar, mas não é uma coisa sofrida, né? Bota na cabeça que não é, né? De fato, você vai precisar de muita dedicação, às vezes isso causa algum sofrimento. Mas se Uhum. você se tranquilizar de que aquela situação vai ter um retorno benéfico, você consegue fazer muito mais tranquilo, né? E de acordo com o que você consegue acompanhar, né? Nem sempre é do Exatamente. jeito que a gente quer e isso é uma coisa que tem no treinamento que é implícito, né? Nem sempre você vai conseguir acertar. Você tem todo. Você acha que vai, mas às vezes não vai. Você precisa se estruturar ali, né? Se recompor Não, e isso, tentar de novo, né? isso. E essa questão do acertar, que eu acho que é uma outra lição importante da arte marcial para a vida. Não encarar o erro de forma tão dolorosa. Isso é muito. Acho que o brasileiro é muito assim. Eu não sei como é isso em outros lugares do mundo. Mas o brasileiro enxerga o erro de forma muito dura, sabe? Nossa, eu errei, eu não podia ter errado. Cara, não é assim. Tem poucas coisas na vida que você não pode consertar. Né? É claro que tem alguns erros que, se você comete, eles são incorrigíveis, claro. Mas a maior parte deles não são. E a vida é isso mesmo. É você tentar fazer o seu melhor, é ter erros que são produtivos, porque ficar errando por ignorância não vale. Né? Mas se você estuda e você está errando porque está tentando acertar, isso é muito valioso. É com os erros que você aprende. E isso é completamente arte marcial. Né? Você está numa posição em combate e você usa um chute ou usa um soco que naquele momento não é o mais adequado, você erra. Né? E aí o seu adversário te acerta. Esse é um primeiro sinal de que talvez você tenha que mudar de posição, né? De mudar de postura, de não usar aquele golpe naquele momento. Então a arte marcial ela traz essas lições. Quantas vezes a gente conversou sobre muda de postura? Se não está dando certo para você, muda de postura. Avalie os seus erros, não encara esses erros como algo pesado, né, que você carrega nas costas. Não é isso. Avalie esses erros e procura aprender com eles. A arte marcial é isso. Você aprende o tempo inteiro com os erros que você comete. E isso incorpora em você para todas as coisas. Isso é excelente, porque você pode muito bem usar os erros e o sofrimento para se punir, ou você pode usar para te impulsionar, né? E quem é mais esperto, né? Quem é mais sábio, usa para se impulsionar e não para ficar, né? Se Reclamando e tudo mais. lamentando, né? Como se fosse. Porque errar faz parte do processo, né? Não só do. Eu acho que essa questão a gente vive muito intensamente dentro da arte marcial, né? Que é essa questão dos erros. Eu acho que você recebe essas lições muito que de uma forma impactante, né? Que às vezes na vida tem alguém te protegendo ali de alguma forma ou facilitando as coisas para você, que ali dentro você só pode contar com você. É o seu momento, né? Uhum. De se aperfeiçoar, se desenvolver, de praticar. Então não tem ninguém ali por você. É você assumir suas responsabilidades. Ó, eu fiz um movimento errado. Se estrutura, dá um jeito, né? Se vira. Então isso é muito interessante. E dentro de um ambiente que vai te fazer crescer dessa forma, né? Porque às vezes muita gente pensa que arte marcial dá para você pegar um atalho, né? Assim como na vida, né? Todo mundo quer pegar um É, atalho. Então a pessoa pensa assim, não, vamos sentar, eu vou sentar com algum mestre aqui, vou conversar um pouco com ele, ele vai me dar umas lições e eu, de alguma forma eu vou aprender por osmose ali, né? Só passando a uhum. mão ali, né? E não é assim, né? Você tem que pegar e, de fato, praticar, usufruir daquilo, errar muitas vezes, né? Para poder Quantas conseguir fazer, né? vezes eu não ouvi a frase: quanto tempo eu levo para chegar na faixa preta?
Essa é a Porque era, melhor de não é, todas. Para era tipo semestre. quanto tempo eu levo para semestre? Por quê? Você está competindo com alguém? Você tá correndo, é uma corrida? Você precisa disso para viver profissionalmente? Porque quando você faz uma faculdade, né, e tudo mais, o tempo de formação é importante. Você vai se sustentar com aquilo para o resto da sua vida. Marcialmente, essa pergunta é muito estranha, sabe? Quanto tempo eu levo para chegar na faixa preta? Por quê? Tá competindo com um amigo para ver quem chega primeiro? O que você vai acrescentar, né? Quanto tempo você leva Ah, para ser maduro, né? Para chegar no é. auge da sua carreira? Você pode devolver a pergunta: quanto tempo você quer chegar na faixa preta? 2 anos? Ok. Um Isso, ano? isso Ok. é muito louco, né? Eu Mas lembro. você tem que entender que se você leva 1 ano, se você leva 2, se você leva 10, é diferente. É muito diferente. O processo que Ah, você com agrega certeza. em 10 anos de experiência, né, em 5 anos, em 2 anos. Então, assim, não tem número mágico, não. Tem gente que chega em 2 anos, belezinha. Mas tem gente que leva 5, 6 e não tá belezinha. Então, porque assim, Ou cada um mais, né? tem um ritmo, é o mais, porque o entendimento é muito particular. Cada um tem uma forma, tem um ritmo de desenvolvimento. Isso é muito pessoal. Então, quanto tempo leva a faixa preta? Sei lá, depende do você. É o momento da pessoa. Eu lembro de uma situação que eu passei há um tempo atrás na academia. Chegou um cara para pegar a aula. E assim, eu fui explicando para ele como é que funcionava o 21 e tudo mais. Ele falou assim: Mas quanto tempo para eu virar mestre? Eu, putz, aquela pergunta, né? E eu falei assim: Não, você tem que treinar e tudo mais, leva um tempo. E na hora, lá na situação, tava um aluno meu, Elias, e ele é professor também, né? Professor universitário. E ele achou graça, né? E depois a gente foi conversar, ele falou assim, cara, aí eu falei assim para ele, eu falei, ó, Elias, eu não sei como é que eu ajo nessa situação. O cara me faz uma pergunta que ela é completamente inconcebível. Eu não sei o que dizer. Aí ele virou para mim e falou assim, eu responderia essa pergunta com outra pergunta. Na hora que ele falar quanto tempo eu virar mestre, eu que te pergunto, quanto tempo você vai virar mestre? Quanto você vai treinar, né? Então, assim, aí eu Quanto você passei a pretende se seguir essa dedicar, né? recomendação dele. Quando o cara me pergunta, né, quanto tempo eu virar mestre, eu te pergunto quanto que você vai treinar, se dedicar e quanto tempo que você leva para aprender, porque essa questão do aprendizado, ela não é mecânica, não tem uma fórmula. Cada um aprende num conceito diferente, num contexto diferente, de forma diferente. Tanto é que tem quantas técnicas de estudo que existem hoje em dia. Você põe no YouTube como aprender mais rápido. Você vai ver uma lista de maneiras de você aprender mais rápido e cada um vai achar a sua. Eu, Você precisa encontrar a sua pessoalmente, maneira. eu, pessoalmente, eu tenho uma maneira muito diferente de aprender. Eu não consigo, desde a época do colégio, pegar um livro, ficar sentado e só ler a teoria dele e aprender. Eu não consigo. Eu tenho que ver a prática daquilo ali, eu tenho que experimentar a situação. Então, por exemplo, eu sempre entendi melhor professores que me davam exemplos práticos de alguma situação, né? Por Cabeça mais exemplo, né, na, concreta. na universidade, né, algum professor falava assim, né, num caso concreto, né, isso Uhum. aqui se aplica assim assado, né? Por exemplo, uma técnica de estudo que eu gosto muito, que na verdade é a técnica que eu uso para aprender qualquer coisa, é a técnica do físico, Uhum. do Richard Uhum. Feynman. Né? Uhum. Aquela técnica é muito interessante, cara. Eu uso ela para aprender tudo. Né? E para Não, mim funciona. Né? às vezes para mim não, porque as pessoas são muito É, diferentes. E exatamente. marcialmente tem uma outra coisa além disso, é que os métodos Taekwondo, Wing Chun, ele tem um método de ensino que é muito rígido no começo, porque você precisa entrar em uma forma. Não adianta você chegar lá na academia, a gente falou sobre isso funciona ou não funciona. Você nunca treinou nada na sua vida. Você chegar na academia e falar, vou fazer do meu jeito, porque é arte eu me expresso do jeito que eu quiser. Calma aí, Não é bem assim, né? tem forma. Então, primeiro você entra na forma, existe um método, né? Toda arte marcial tem método, mas a partir de certo ponto você precisa quebrar a forma e desenvolver a sua maneira de construir as coisas. E eu acho que isso é um dos grandes motivos pelos quais eu fui para arte marcial, porque a minha vida ela é muito acadêmica, né? Eu tenho uma formação que é muito acadêmica, muito ligada à ciência. E em ciência tem certo e errado. Em ciência é assim ou não é assim, tem método Testar, né? muito rígido, isso. E na arte marcial é onde eu podia me expressar, porque a partir de certo momento, né, que eu peguei faixa preta, comecei a me desenvolver, deixou de existir certo e errado. Peraí, certo e errado é como eu construo aquela técnica, é como eu interpreto aquela técnica, é como eu faço
com que aquela técnica tenha intencionalidade marcial. Vai funcionar ou não? Depende muito mais de mim. E, então, isso traz uma liberdade de construção que eu, por exemplo, não tenho na ciência. Então, em arte marcial, a gente tem uma forma na qual você se adequa no começo, né? Ó, a mão é aqui, põe aqui, a gente vai lá, corrige, bota certinho, coloca. Não pode ser de qualquer jeito, é mecânico. E aí depois você quebra a forma e aí você cria. E arte marcial é criar, é se expressar, é colocar no corpo e no movimento um sentimento, algo que acontece aqui dentro primeiro, e aí você transfere através do movimento. Que coisa mais bonita, isso é poesia pura. A arte marcial é poesia, sabe? É muito isso. É porque as pessoas veem muito como uma coisa de simplesmente você bater, né? Eu luto com você, você luta comigo, e não é bem assim, né? Porque e essa fase, essas 3 fases de desenvolvimento que você botou aí, ela já é muito conceituada dentro da filosofia de aprendizado chinesa, né? Eles chamam de Salcolei, né? Que é justamente o que você falou, o primeiro momento é totalmente estruturado, rígido, né, que você não sabe nada, você aprende de uma forma mecânica, se mover e tudo mais, entende a técnica. No segundo momento, você aperfeiçoa aquilo, né, você ainda muito estruturado, você usufrui com alguma liberdade, mas ainda estruturado. E num terceiro momento, você se expressa da forma que você quiser, porque você tem recursos. É igual Exatamente. você virar hoje em dia e falar assim, bom, na hora que eu decidi, né, treinar com alguém, né, fazer um sparring, né, ou lutar, não é o taekwondo que vai sair, é a sua manifestação a partir das experiências que você teve, a partir do taekwondo, a partir do kung fu, do qualquer coisa que seja. Então, na verdade, é uma manifestação daquela pedagogia que você aprendeu, mas não é necessariamente ela, porque ela é só um instrumento, né? Nunca é igual, nunca é igual. É E é igual. engraçado como você conhece muitas pessoas a partir do movimento. Quando eu falei que isso é muito filosófico, isso é poesia. E eu dei aula mesmo com a minha academia, com o meu espaço, muito pouco tempo, né? Você acompanhou. Eu tinha ali alguns alunos, e é incrível quando você se torna professor, como você passa a conhecer as pessoas pela maneira como elas se movimentam. Você consegue perceber as pessoas que são mais tímidas, as pessoas que são mais orgulhosas, aquelas que querem mostrar que sabem, aquelas que têm dificuldade de lidar com seus erros, aquelas que são muito hard feelings, assim, sabe? Você começa a conhecer as pessoas pela maneira como ela se move. Isso é tão autêntico, porque você pode até inventar coisas para falar na aula, você pode inventar um monte de filosofia, você pode tornar a aula, né, mística, né, como você bem disse, mas a expressão do sentimento, isso você não engana. Você não mente. É muito autêntico. Tá? Então é esse movimento de colocar, de tirar daqui de dentro e se expressar pelo movimento. Você conhece as pessoas assim, de um jeito que você não conhece falando, você não conhece de nenhum outro jeito. Não tem como Lutar com se alguém é um enganar, jeito né? muito bom Na de verdade. conhecê-la. Exatamente. É na hora que a pessoa tá ali na face a face, né? De cara a cara. Né? Você vê geralmente se ela é tímida, se ela é uma pessoa que age por impulso, se ela pensa demais ou se ela pensa pouco, age muito, né? É você sem máscaras. A arte marcial é você sem máscaras, do jeito que É é. ali onde você se defronta, né, com todas as suas qualidades e defeitos, né? Sai tudo para fora, né? É a hora que você se encontra de verdade, né? Que você sabe como que você agiria. Porque é muito fácil eu falar, bom, uma situação que nunca aconteceu comigo, eu falo, não, naquela situação eu agiria de tal forma. Como que eu vou saber? Você não se conhece totalmente, né? Por isso que a gente treina, por isso que a gente estuda, faz terapia e tudo isso, para você se conhecer e talvez essa vida que a gente teve aqui agora ainda não mostrou tudo que a gente pode reagir, porque a gente não passou por todas as situações. É impossível se passar por absolutamente todas as situações, tanto numa luta ou numa vida, é muito difícil você passar por absolutamente todas as situações, né? Então você nunca sabe como você de fato vai agir, né? Isso é incrível. Um processo de conhecimento É para muito toda a interessante. vida. Para toda a vida. E assim, para a gente fechar aqui o bate-papo, que está muito bom, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo e gostariam de praticar uma arte marcial. Como que a pessoa identifica uma boa escola de arte marcial, né? Um bom professor?
né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas poderem procurar isso. É uma pergunta que dá um outro bate-papo tão grande quanto esse ou maior, porque ela é extremamente complexa, porque, veja, bom depende para quem, né? Bom é relativo, isso é muito relativo. Então, assim, a primeira coisa que você precisa pensar, nunca treinei arte marcial na vida, quero ir atrás de uma arte marcial. Primeiro, saiba que em arte marcial, como é que eu vou falar isso? Tem alguns charlatões. Tem outro jeito de falar isso. Tem alguns charlatões. Em qualquer coisa. Como qualquer coisa. Na arte marcial sofre um problema adicional, é que ela não é, ela não é fiscalizada. Não tem alguém que vai fiscalizar as academias de taekwondo para medir a qualidade do que está sendo ensinado. Eu acho que isso não existe para arte marcial nenhuma. Ela não é fiscalizada, ela é muito dependente de quem ensina. Então, de modo que a pessoa pode ensinar do jeito que ela quiser e ninguém vai fazer nada. Então, isso tem um lado negativo, que é a qualidade que você vai encontrar depende do professor que você tem. E tem um lado positivo, que eu acho que fiscalização sempre faz as coisas serem muito uniformes. Então, é desse jeito que tem que ser. E eu acho que a arte marcial ela é muito ampla para ser uma coisa só. Ela é muita coisa. Então, a gente precisa deixar a liberdade para os professores criarem. É arte. Baseado nisso, a primeira coisa que você precisa pensar é qual o seu objetivo em treinar. Tá? Vou falar do taekwondo. Como eu disse, o taekwondo é muito amplo. Você pode pensar em competição, você pode pensar, não, é de forma física, eu quero melhorar meu condicionamento, quero melhorar minha capacidade cardiovascular, é uma outra vertente. Eu quero usar elementos de ginástica artística, né, do taekwondo, que é possível também. Então, a primeira coisa que você precisa ter claro é por que eu quero treinar? Eu quero aprender a me defender, defesa pessoal. Tendo claro o que você quer fazer, vá até as academias, não comece a treinar na primeira que você entrar. Compare. Compare posturas de professores. Vá nas academias, converse com o profissional, exponha. Como é que você ensina aqui? Qual que é o seu objetivo em ensinar? Você está preparando alguém para a competição? Você está preparando alguém para melhorar a sua resistência cardiovascular? Depende do objetivo do professor, do mestre, que está dando a aula. Você faz a seleção baseado naquilo que se ajusta ao que você quer. Primeira coisa. Coisas que são mais práticas. Observe como que é o trato do professor com o aluno. Então, vá e assista uma aula. Assista, não participa primeiro. Assista uma aula, veja como ele trata os alunos. Tem professores que são, sim, brutos, tem professores que são muito ignorantes, que não vai te tratar bem, como em qualquer lugar. Então, observe esta relação. A arte marcial ela é construída com a relação professor-aluno. É uma transferência direta, é uma tradição oral. Tem até pouco tempo, até construção da escrita, porque a arte marcial é muito antiga, ela era passada de pessoa para pessoa de forma oral, não tinha registros escritos. E isso ainda se mantém forte na arte marcial, embora você tenha um monte de coisa escrita em um monte de lugar, a relação professor-aluno ela é muito forte. Então você não deve ir treinar com quem você não tem a identificação. Não, esse cara é muito bruto. E até pouco tempo atrás a gente tinha sim professor que era agressivo com aluno, porque às vezes as pessoas confundem um pouco, a visão marcial das coisas, Porque eu tô numa arte marcial que eu preciso ser agressivo com as pessoas, não é essa a Claro que intenção, não, é é o o contrário. contrário, né? É o contrário. Então observe a relação professor-aluno. Como é que ele lida com os alunos? E o outro ponto é como que os alunos lidam uns com os outros. Eles são seus irmãos de treino. Eu fiz amizades que eu levo pro resto da minha vida, ainda hoje, de 15 anos atrás, de 16, 17 anos atrás, por conta da arte marcial. Porque nós somos irmãos de treino. São pessoas, a gente não treinou junto formalmente muita coisa, a gente teve momentos de treino, mas a gente tem uma relação que é o resto da vida. Isso veio da arte marcial e eu tenho outros amigos que foram construídos dentro da arte marcial. Observe como que um aluno trata o outro dentro da academia. Academia onde as pessoas estão sempre, dojos, onde as pessoas estão sempre tentando competir para ver quem é melhor, é um ambiente ruim, sabe? É um ambiente estressante, é um ambiente onde você não vai se sentir à vontade, onde parece que você está sempre devendo alguma coisa, que você precisa sempre se esforçar mais. Precisa, mas não pode ser assim, porque tem alguém querendo competir com você, Tem que ser um processo natural que surja. Então, assim, dicas. Observe os objetivos que você pretende alcançar, verifique com o professor,
qual que é a metodologia qual é o objetivo que ele tem, qual que é a metodologia que ele usa. Observe a relação professor-aluno, observe a relação aluno-aluno. Falar de estrutura de academia, pode ter só chão ali. Pode ter só chão. Mas se tem um cara muito bom, que tem uma relação de respeito com o aluno, que tem conhecimento, né, que é bom no que faz, vai ser ótimo o treinamento. Não adianta ir para a academia mais cara se o professor não tem boa formação, não tem história dentro da arte marcial. Então, assim, é importante. Investigue, converse com os alunos ali, converse com o professor. Eu acho que é por aí. E insista em muitas artes marciais, porque elas são diferentes, né? Elas mobilizam características diferentes do seu corpo. Tem pessoas que têm mais aptidão para o taekwondo, tem pessoas que têm mais aptidão para o jiu-jitsu por conta do biotipo. É limitante? Não, não é limitante. Você treina o que você quiser. Se você quiser ficar bom em jiu-jitsu, é só treinar mais. Mesmo que você seja magrinho. Não tem nada a ver. Mas experimente diferentes artes marciais, né? Porque às vezes você encontra aquela que se ajusta ao que você gosta, né? Ao seu corpo, ao seu jeito de ser. Eu acho que, assim, em resumo, é isso. E muitas vezes a questão também do objetivo, isso que você falou é muito interessante. Às vezes né, você já está numa idade, né, você já não é mais adolescente e vai para uma academia que é só esportiva, não é isso que você está buscando, dificilmente você vai colher frutos daquilo ali, né? Exatamente. Tem que se conhecer, como tudo na vida. Você precisa se conhecer e ver até onde você consegue, quer chegar. Isso é muito importante, né? Essa questão que você falou, né? Não necessariamente precisa ser a academia mais cara, né? Quantas vezes a nossa academia, nosso local de treino foi o parque, né? Exatamente. O parque. Quantas vezes o meu mestre, a nossa academia foi a sala de estar da casa dele, os locais onde eu mais aprendi, né? Na verdade. Então não era um local todo equipado, com todas as referências. Porque quando você vai na casa do seu professor, você pensa que é um templo, né? Em tudo, né? Sobre referência sobre aquela arte marcial. E às vezes não, entendeu? Às vezes é uma casa normal, de família, né? Com todos os elementos de uma casa de família. E não quer dizer que ele não seja um ambiente totalmente adequado para você treinar. Eu lembro de uma frase, né, que o meu mestre me fala muito, é o seguinte, quando eu pergunto para ele, né, sobre isso, ele fala, para você ter uma aula boa, você só precisa de um professor que saiba ensinar, que queira, e de um aluno que queira aprender, que esteja disposto, né? Dito isso, qualquer local pode ser uma boa escola, né? A arte marcial é muito aprender com a relação. Né? Então, a relação professor-aluno é muito importante, ela é insubstituível. Não seremos professores de arte marcial, assim como professores de outras coisas, ou professores de biologia, não serão substituídos por robôs, porque é esse feeling, sabe, de percepção do outro, de empatia com o outro, que constrói o aprendizado. É muito humano, é uma relação que é muito humana. E como qualquer relação humana está sujeita a todas as falhas que vêm do ser humano. Com certeza. Isso é muito importante, né? Essa relação, igual se forma para a vida inteira, né? Igual a gente está aqui agora, né? Então, estamos do outro lado do mundo, né? Cada um, né? E a relação ela existe o tempo inteiro, ela está forte sempre, né? E foi dentro da academia, dentro do ambiente. Quantos amigos, né? A gente já não fez daí, né? Então, assim, é muito interessante. Bom, então muito obrigado, né, por ter participado do programa. Foi uma honra, né? Foi muito legal, né, a conversa, como todas, né, que a gente tem ao longo dos anos. E muito obrigado por participar. Bem, a honra é toda minha, como sempre. As nossas conversas são sempre muito produtivas. Eu acho que eu me diverti bastante. Eu espero que o pessoal tenha se divertido também. É sempre muito instrutivo conversar. Agradeço demais o convite e sempre que precisar, 9.000 quilômetros, mas tô aqui. Tá do lado, né? Tô do lado. Isso aí, mano. Valeu, então. Até mais. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.